Alô, massa atleticana, tá chegando a hora, o galão da massa em campo. Sábado, o Atlético voltando a jogar pelo Campeonato Brasileiro, reta final de preparação do Alvinegro, reta final de preparação do galão da massa, pra continuar subindo, pra continuar pensando nas primeiras colocações do campeonato. Esta reta final de preparação, o adversário do Galo jogou ontem, Copa do Nordeste. O Rubens Júnior tem informação, o Galo de olho também já nesse Bahia, que jogou ontem e se classificou na Copa do Nordeste. Quem tem os detalhes é o Rubens Júnior. Um abraço, bom dia. Chega mais, Rubinho. Chego sim, Thiago. Um abraço pra você, bom dia. Alô, meus amigos, massa do Galo, ligada no Rádio Esportes. A gente confirma 11h43. O Atlético ontem fazendo o dever de casa, acompanhando a vitória do Bahia na Copa do Nordeste. Um resultado nessa retomada, da temporada pro time baiano, 2-1 contra o Fortaleza. William José e Caio Alexandre marcaram os gols e Thiago em campo, o time considerado titular pelo técnico Rogério Ceni, apostando no Ademir, o Fumacinha, que a gente torce para que no sábado não pratique a lei do ex, e o Fumacinha que costuma regular contra o Atlético. Mas é esse Bahia, Thiago, que não poupou ninguém no jogo de ontem, e agora tem o Ceará pela frente na Copa do Nordeste. Mas o assunto agora é o Campeonato Brasileiro, jogo contra o Atlético. A expectativa para que receba um espetacular público para a noite de sábado em Salvador. O time do técnico Rogério Ceni, que durante esse período não ganhou nenhum tipo de reforço, não fez nenhum tipo de contratação, mas que mantém a base, principalmente jogadores que viviam uma parte física, um pouco deficiente. Agora tem a recuperação para tentar um bom segundo semestre, pelo menos é o que pensa o técnico Rogério Ceni. Mas ontem, trabalho aberto na cidade do Galo, sinal eletrônico da Itatiaia marcando 11h45. Toda a imprensa reunida acompanhando o que foi a atividade, o técnico Cuca esboçando também um provável time titular, esse time titular que pode ganhar, Thiago, nos próximos dias. Também dor de cabeça o técnico Cuca, que teve até ontem também, tendo isso comentado pelo técnico Cuca, que vai ganhando algumas outras opções. A gente vê o Coelho participando de forma normal das atividades, sendo dentro de campo uma peça importante, se mostrando também fisicamente bem, mas deve começar o duelo de sábado no banco de reservas. A gente fala sobre um provável time daqui a pouco, lembrando, não tem o Everson, que vai cumprir suspensão, o Atlético também não tendo o Rony, que vai cumprir suspensão, o ataque mudado, o gol mudado, e um provável time a gente conta daqui a pouco, Thiago. Mas vamos trazer o Natanael, que vai estar em campo no sábado, falando sobre a sequência que o Atlético tem pela frente em busca da recuperação, em Natanael. Acho que a gente vem numa sequência boa, 8 jogos invictos no Brasileiro. Sul-Americana não foi como a gente desejava, mas eu vejo de forma positiva, cara, com a sequência de jogos aí. Eu acho que o corpo dá uma descansada também importante. Acho que vai depender do que a gente fazer no segundo semestre agora, Acho que essa resposta a gente vai ter que dar no segundo semestre. A gente sabe que tem jogos importantes pela frente, muito decisivos, mas eu tenho certeza aí que o grupo está bem preparado para fazer grandes jogos. Natanael, essa parada agora vai culminar numa volta em que o Galo tem que se reprogramar, porque acabou indo para os playoffs da Sul-Americana e perdeu as partidas que teria dentro de casa contra adversários ali na linha intermediária. Como que o grupo vê esses desafios gigantes que vão enfrentar agora? Como você falou, acho que desafios são feitos para ser enfrentados, A gente não queria... Claro que a gente queria a classificação em primeiro na Sul-Americana, que seriam 2 jogos a menos no ano pra gente, mas como a gente não foi efetivo, não conseguiu, a gente tem que enfrentar da melhor maneira possível. Acho que o grupo tá bem preparado. O grupo vem ganhando reforços aí do Arana, Coelho, que estão voltando do departamento médico, são jogadores importantes. Tenho certeza aí que o grupo vem treinando muito bem para esse segundo semestre ser ainda melhor do que foi o primeiro. 11h47. O
O jogador do Atlético, Natanael, vai ter uma dor de cabeça, né? A gente sabe do time do técnico Rogério Ceni, que tem um lado de campo muito forte com o Eric Puga, vai reencontrar o Natanael, que já se enfrentaram algumas vezes, ele que é destaque da temporada também da equipe baiana, com 24 anos, tem 8 gols em 33 jogos na temporada, e vai ser um jogo para você que vai ter uma certa dificuldade, principalmente quando se trata de uma marcação alta, hein, Natanael? A gente vem treinando também um pouco da nossa marcação alta, ajustando alguns detalhes, fazendo a forma como o Bahia também está jogando, para a gente chegar no jogo não ter nenhuma dúvida, cada um vai cumprir a sua função. A gente sabe que é um jogo importante no sábado. Acho que é isso, é treinar pressão na bola, pós-perda também, que é importante para você correr menos também, ao invés de você correr 70 metros para trás, você correr 10 metros ali para pressionar a bola é melhor. Então acho que o treino de hoje foi mais voltado para isso mesmo. Natanael, o Atlético agora enfrenta o Bahia, que coletivamente vem muito bem, mas tem um jogador que cai ali pelo seu lado, que vem se destacando, né, que é o Eric Puga. Eu queria que você falasse sobre esse confronto com ele, que se já tem estudado alguma coisa, se vai ficar mais pro resto da semana. Bom, é um jogador que eu enfrentei ano passado, quando ele estava no Ceará. Sei que é um jogador que tem bastante qualidade, tem 1-1 bem forte. Claro que a gente vê vídeo, a gente estuda. No jogo nem sempre acontece como a gente espera, ou acontece também, mas a gente se busca preparar da melhor maneira possível. É um jogador que eu já conheço, espero que eu leve a melhor que ele no sábado, espero que a equipe também faça um grande jogo para a gente sair vitorioso e entrar no G6. Natanael conosco, o Thiago aqui participando do Rádio Esportes, né? Contratado junto ao Coritiba, um cara que, por mais que tem ainda na juventude, né, uma experiência pouca com a camisa, por exemplo, pesada como a do Atlético, vem bem firme ali na lateral direita e vai ter muito trabalho contra esse Eric Puga e também contra o Ademir Fumacinha, né, meu caro Thiago? É isso, Rubens Júnior. Vamos trazer os comentaristas da Itatiaia pra roda. Você também, torcedor do Galo, quer mandar a sua opinião, tá ansioso pra ver o Galão da Massa em campo? Aqui no YouTube, no Itatiaia Esporte, no Itatiaia Oficial, você participa em tempo real, mandando a sua opinião. Tô lendo, hein? Tô lendo aqui. A gente vai registrando a galera do Panzi. A pergunta pra você é a seguinte, Edu, o fato do Bahia ter jogado ontem, né, voltado um pouquinho antes que o Atlético, qual o peso disso? E é sempre os dois lados, né, eu falo sempre do copo meio cheio, meio vazio, entenda como quiser. Tem o ritmo de jogo, que o Bahia vai ter um pouco mais em relação ao Atlético, tem o descanso, que o Atlético vai ter mais que o Bahia. O que pesa, o que é colocado em conta para esse jogo de sábado, lembrando você, torcedor do Galo, né, a turma ficou meio distante aí, ó, o jogo é sábado, 9h, lá em Salvador. Edu, bom dia. Tudo bem, Thiago, um abraço pra você. Cara, eu acho que a balança, ela tá ali meio que equilibrada, né, o Atlético fez jogo treino, fez coletivo, o Bahia certamente fez também seus coletivos, fez esse jogo valendo pela Copa do Nordeste, já é uma exigência maior, física principalmente, mas o tempo de paralisação foi o mesmo, a volta mais ou menos ali 10 dias, desde o retorno aos trabalhos. Então eu acho que a balança em termos físicos ela vai estar bastante equilibrada. Claro que depende, vai de jogador para jogador. Tem jogador que se readapta fisicamente mais fácil. Tem outros jogadores que se readaptam tecnicamente com maior facilidade. Aí tem que ter uma retomada de conjunto, né, da parte coletiva, que a automação dos jogadores ela fica pelo caminho em alguns momentos, mas fato é que eu acho que as duas equipes chegam em igualdade de condições. O Bahia vai ter a vantagem por jogar em casa, evidentemente, e assistindo a entrevista coletiva do Rogério Ceni depois do jogo, né, ele cita o gramado da Fonte Nova, que foi mudado, foi trocado e ainda está cheio de areia, então vai ser um empecilho para as duas equipes, obviamente, como foi para Bahia e Fortaleza, será para Bahia e Atlético também. Claro que com o passar dos jogos, o gramado da Fonte Nova, ele vai melhorar, porque a troca é necessária por conta do período do ano. Mas enfim, é tentar ali na qualidade técnica. O Cuca tem seus problemas, tem as suas soluções de volta, Arana, Coelho, que deve ser solução para um segundo tempo, para o decorrer da partida. Vejo muito equilíbrio nessa partida entre Atlético e Bahia, que eu repito, imagino que cheguem em iguais condições físicas para essa volta do futebol no Brasil. O Nath Fiuza, toda essa preocupação pela beirada aí do jogo do Bahia, do Rogério Ceni, se justifica? Você viu o jogo ontem? Eu confesso, Nath, que estava ali vivendo meus últimos minutos. Não foram férias, né? 10 dias é recesso, Nath. Mas ainda estava curtindo com os meninos, assistindo um filme. Não viu o jogo do Bahia. Você viu, Nath? Bom dia. Bom
Bom dia, Thiago. Um abraço, viu, pra você. Boa quinta-feira a todos que nos acompanham. Bem-vindo de volta. Um abraço também pro Edu. Eu acompanhei o primeiro tempo. Te confesso que não vi o jogo todo, não. E foi um primeiro tempo de um domínio maior do Bahia. E hoje estava aqui acompanhando também o pós-jogo, né? Depois o Bahia meio que administrou ali o resultado. Já tinha conseguido construir a sua vantagem na primeira etapa, em que foi, de fato, melhor que o Fortaleza. É um duelo que sempre tem uma rivalidade ali, né? São as duas equipes que, num passado mais recente, no contexto ali do Nordeste, apresentam os melhores resultados, equipes aí figurando em Copa Libertadores, em torneios continentais. Então tem essa rivalidade entre elas. Ontem o Bahia acabou levando a melhor, como eu disse, com uma vantagem construída no primeiro tempo, explorando muito esse jogo pelo lado do campo, com o Pulga também, com o Ademir, que são jogadores muito rápidos e que conseguem se associar também aos laterais. É algo que o Atlético vai ter que tomar cuidado. O Atlético optando por uma escalação que vai ter um reforço no meio-campo, que eu acho que é interessante, principalmente porque você vai fazer um jogo fora de casa e esse meio-campo do Bahia também é muito forte, né? O meio-campo que teve ontem, né? Caio Alexandre, Jean Lucas, teve o Everton Ribeiro, que é um cara que pede uma marcação individualizada. A gente sabe do talento dele, da capacidade de, num lance ali sem marcação, conseguir dar um passe para um companheiro finalizar, ou ele mesmo, né? Conseguir resolver. Então eu também vejo como o Edu um lance de muito equilíbrio, e o momento das equipes também, até a pausa ali, era um momento semelhante, né? Dois times que oscilaram. O Bahia fez grandes jogos na Libertadores, depois acabou não conseguindo a classificação para as oitavas, aí foi para os playoffs da Sul-Americana, ficou uma certa frustração, cresceu ali na reta final do Brasileiro, estão separadas a só um ponto ali na tabela. Então acho que nós teremos um bom jogo no final de semana.